Estudo sobre o Evangelho de João, parte 86, 10/4/2024. João, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11. Traição e prisão. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um morto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bominha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? João 18, 1-11. Esses versículos começam o relato de João sobre os sofrimentos e a crucificação de Cristo. Entramos agora na cena final do ministério de Nosso Senhor e passamos imediatamente de sua intercessão para seu sacrifício. Veremos que, como os outros evangelistas, o discípulo amado entra plenamente na história da cruz. Mas também descobriremos, se lermos com atenção, que ele menciona vários pontos interessantes na história, que Mateus, Marcos e Lucas, por algumas razões sábias, deixaram de lado. Devemos notar, primeiro, nesses versículos, a extrema dureza de coração que um professor apóstata pode atingir. Dizem-nos que Judas, um dos 12 apóstolos, tornou-se guia daqueles que capturaram Jesus. É-nos dito que ele usou seu conhecimento do local do retiro de Nosso Senhor a fim de trazer seus inimigos mortais sobre ele. E nos é dito que quando o bando de homens e oficiais se aproximou de seu mestre, a fim de levá-lo como prisioneiro, Judas ficou com eles. No entanto, este era um homem que por 3 anos havia sido um companheiro constante de Cristo. Havia visto seus milagres, ouvido seus sermões, desfrutado do benefício de sua instrução particular, professado um crente, até mesmo trabalhado e pregado em nome de Cristo. Senhor, podemos dizer o que é o homem? Do mais alto grau de privilégio até a mais baixa profundidade do pecado? Há apenas uma sucessão de passos. Privilégios mal utilizados parecem paralisar a consciência. O mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. Cuidemos-nos de depositar nossas esperanças de salvação no conhecimento religioso, por maior que seja, ou vantagens religiosas, por mais numerosas que sejam. Podemos conhecer todas as verdades doutrinárias e sermos capazes de ensinar a outros, e ainda assim nos provarmos podres de coração e descermos a cova com Judas. Podemos nos deleitar ao pleno sol dos privilégios espirituais e ouvir o melhor do ensino cristão e ainda assim não dar frutos para a glória de Deus, e ser encontrados ramos murchos da videira, dignos apenas de serem queimados. Deixe aquele que pensa que está de pé. Tome cuidado para que ele não caia. 1 Coríntios 10:12. Acima de tudo, tomemos cuidado para não acalentar em nossos corações qualquer pecado secreto que nos assedia, como o amor ao dinheiro ou ao amor ao mundo. Um elo defeituoso em um cabo de corrente pode causar um naufrágio. Um pequeno vazamento pode afundar um navio. Um pecado permitido e não mortificado pode arruinar um cristão professo.
Aquele que é tentado a ser um homem descuidado em sua vida religiosa, considere essas coisas e tome cuidado. Que ele se lembre de Judas Iscariotes. Sua história é para ser uma lição. Devemos notar, em segundo lugar, nesses versículos, toda a voluntariedade dos sofrimentos de Cristo. Diz-nos que a primeira vez que nosso Senhor disse aos soldados, "Eu sou", eles retrocederam e caíram no chão. Um poder invisível secreto, sem dúvida, acompanhou as palavras. De nenhuma outra forma podemos explicar um bando de robustos soldados romanos caindo prostrado diante de um único homem desarmado. A mesma influência milagrosa que amarrou os sacerdotes e fariseus impotentes na entrada triunfante em Jerusalém, que parou toda oposição quando o templo foi expurgado de cobradores e vendedores. Essa mesma influência misteriosa estava presente agora. Um verdadeiro milagre foi feito, embora poucos tivessem olhos para vê-lo. No momento em que nosso Senhor parecia fraco, ele mostrou que era forte. Lembremos-nos cuidadosamente de que nosso bendito Senhor sofreu e morreu por sua própria vontade. Ele não morreu porque não pôde evitar. Ele não sofreu porque não podia escapar. Todos os soldados do exército de Pilatos não poderiam tê-lo capturado se ele não estivesse disposto a ser capturado. Eles não poderiam ter machucado um fio de cabelo de sua cabeça se ele não lhes tivesse dado permissão. Mas aqui, como em todo o seu ministério terreno, Jesus foi um sofredor voluntário. Ele havia colocado seu coração em realizar nossa redenção. Ele nos amou e se entregou por nós com alegria, boa vontade e alegria, a fim de fazer expiação por nossos pecados. Foi o gozo que lhe estava proposto, que o fez suportar a cruz, desprezar a vergonha e entregar-se sem relutâncias às tropas de seus inimigos. Que este pensamento permaneça em nossos corações e refrescar nossas almas. Temos um Salvador que estava muito mais disposto a nos salvar do que nós estamos dispostos a ser salvos. Se não somos salvos, a culpa é toda nossa. Cristo está tão disposto a receber e perdoar quanto ele estava disposto a ser feito prisioneiro, sangrar e morrer. Devemos notar, em terceiro lugar, nesses versículos, o terno cuidado de nosso Senhor pela segurança de seus discípulos. Mesmo neste momento crítico, quando seus próprios sofrimentos indescritíveis estavam prestes a começar, ele não se esqueceu do pequeno grupo de crentes que estavam ao seu redor. Ele se lembrou da fraqueza deles. Ele sabia como eles eram pouco adequados para entrar na fornalha ardente do palácio do sumo sacerdote e no tribunal de Pilatos. Ele misericordiosamente faz para eles uma maneira de escapar. Se você me buscar, deixe-o seguir seu caminho. Parece mais provável que aqui também uma influência milagrosa acompanhou suas palavras. De qualquer forma, nenhum fio de cabelo da cabeça dos discípulos foi tocado. Enquanto o pastor foi levado, as ovelhas foram autorizadas a fugirem ilesas. Não precisamos hesitar em ver neste incidente um tipo instrutivo de todas as relações de nosso Salvador com seu povo até hoje. Ele não permitirá que eles sejam tentados acima do que podem suportar. Ele manterá os ventos e tempestade em suas mãos, e não permitirá que os crentes, por mais peneirados e esbofeteados, sejam totalmente destruídos. Ele cuida eternamente de cada um de seus filhos e, como um médico sábio, mede a quantidade certa de suas provações com habilidade infalível. Eles nunca perecerão sem ninguém os arrebatará de sua mão. João 10, 28. Para sempre vamos apoiar nossas almas nesta preciosa verdade. Na hora mais escura, os olhos do Senhor Jesus estão sobre nós e nossa segurança final é certa. Devemos notar, por último, nestes versículos, a perfeita submissão de nosso Senhor à vontade de seu Pai. Certa vez, em outro lugar, o encontramos dizendo: se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não como eu quero, mas como tu queres. Novamente, em outro lugar, o encontramos dizendo: se este cálice não passar de mim sem que eu o beba,
seja feita a tua vontade. Aqui, no entanto, encontramos um tom ainda mais alto da aquiescência alegre. O cálice que meu pai me deu, não devo beber? Mateus 26, 39 e 42. João 18, 11. Vamos ver nesse estado de espírito abençoado um padrão para todos os que professam e chamam a si mesmo de cristãos. Por mais que estejamos aquém do padrão do Mestre, que este seja o alvo para o qual continuamente visamos. A determinação de seguir o nosso próprio caminho e fazer apenas o que gostamos é uma grande fonte de infelicidade no mundo. O hábito de colocar todos os nossos assuntos diante de Deus em oração e pedir-lhe que escolha a nossa porção é um dos principais segredos da paz. Ele é o homem verdadeiramente sábio que aprendeu a dizer em cada etapa de sua jornada: dê-me aqui o que quiser, coloque-me onde quiser, faça comigo o que quiser, mas não a minha vontade, mas a sua. Este é o homem e mulher que tem a mente de Cristo. Por vontade própria, Adão e Eva caíram e trouxeram pecado e miséria ao mundo. Amém. Tem continuação. Seja feita a tua vontade, Senhor Deus, hoje, sempre e eternamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.